Fala, trader. Beleza aí? Vamos então fazer a análise do pregão de hoje para ver aqui os pontos onde teve as melhores operações. Indo aqui para o nosso contexto do pregão de sexta-feira, na área de valor semanal. Hoje o preço ele abriu saindo dessa área de valor aqui, ó, testando essa região aqui para cima, depois fez esse movimento para baixo e aí fez essa lateralização aqui. Então, basicamente, esse foi o contexto do pregão de hoje. Daí nós temos duas VH semanais aqui para cima, que foi onde o preço fez esse teste. Nós temos aqui no contexto mensal essa VAL aqui, que ativou esse princípio de continuidade. Aqui também tivemos esse princípio de reversão, e agora ele veio fazer o pullback aqui. Dentro do contexto semanal, nós temos a VWAP ali em cima, dentro do contexto aqui mensal. E dentro do contexto diário, nós temos o preço fazendo esse movimento. Aí ele abre, vem, testa aqui, princípio da continuidade, volta, testa aqui esse princípio da reversão, e aí ele volta e faz esse movimento aqui no final do dia. Então, basicamente, nós tivemos as melhores operações do dia. Uma compra aqui, a venda aqui dentro desse contexto, venda no contexto da reversão dessa área de valor, a compra dentro do contexto de continuidade dessa área de valor, e depois o preço veio, fez esse movimento todo, e nós tivemos ainda basicamente um princípio da reversão com falha nessa área de valor aqui. E depois fez a lateralização, fez aqui um intervalo, deu para fazer scalps aqui, mas eu vou explicar o contexto, mostrar o contexto desses três pontos aqui do contexto diário, tá bom? No fluxo de ordens, nós tivemos aqui o primeiro ponto, que é o ponto da continuidade em relação à área de valor do pregão anterior. E olha só, nós temos essa concentração de volume aqui do pregão anterior. E o preço vem, quando ele chega aqui, é uma região de nível operacional comprador, e eu tenho o ponto de entrada. Quando ele quebra essa liquidez, que ele faz esse volume aqui, e ele já quebra a liquidez fazendo progressão de POC com ausência. Então, um ponto de entrada poderia ser nesse ponto de liquidez aqui. Mas como eu tenho esse excesso aqui, fica mais confiável entrar a partir do momento que ele quebra a liquidez desse excesso. E é justamente esse ponto aqui, ó, quando ele quebra a liquidez desse excesso, um posicionamento poderia ser aqui na região dessa POC, desse excesso quebrado aqui, a liquidez. O stop poderia ser ligeiramente abaixo desse excesso de compra aqui, que tem essa quebra de liquidez do fundo, não faria mais sentido o preço voltar a vender abaixo desses pontos aqui, porque ele subiu até aqui com ausência, depois fez um excesso, e esse pavio demonstra que não tem mais oferta abaixo. E aí o preço sobe e ele vem testar essa região aqui em cima. E aí eu tenho aquelas VH semanais e eu tenho o contexto do diário aqui, ó, que é esse contexto da reversão dessa área de valor. Quando o preço vem fazendo esse movimento, quando ele faz esse movimento aqui, ó, aqui eu tenho esse canal que o preço faz, e observa que dentro desse canal os volumes maiores passam a ser os volumes vendedores. Os volumes compradores já estão bem menores que os vendedores. Se eu estou dentro de um contexto de venda, dentro de um nível operacional de venda, e eu quero ver a demanda diminuindo e a oferta aumentando, e os volumes vendedores estão maior, a partir do momento que ele
mostra que quebrou a liquidez desse canal todo aqui, eu tenho um ponto de posicionamento. Pode ser na quebra de liquidez desse movimento, pode ser essa região dessas POCs, ou esse imbalance aqui, que deu o desequilíbrio desse movimento, ou quando ele faz esse movimento aqui, eu entrar na POC desse cluster. E aí o stop ligeiramente aqui no último topo. E aí ele faz esse movimento de queda todo. E aí depois ele faz esse movimento de subida, voltando para dentro da área de valor, e eu tenho essa região desse excesso aqui, basicamente essa região onde eu tenho ausência de demanda nesse ponto. Observa que aqui a demanda pagou, depois desequilibrou com a ausência. E eu tenho aqui esse ponto, onde foi o último ponto, onde a compra pagou. E observa que quando o preço chega, ó, à medida que o preço aumenta mais, o volume comprador vai diminuindo. Aí que eu tenho esse excesso, e basicamente, quando ele volta para cá, eu tenho o preço quebrando a liquidez nesse cluster aqui, ó. Então, poderia entrar mais arriscado considerando o contexto. Esse ponto aqui, quando ele quebra a liquidez desse cluster, um stop ligeiramente acima do último ponto. E aí, o alvo justamente essa região onde o preço segurou no primeiro grande desequilíbrio do dia. E aí depois o preço ficou trabalhando aqui dentro de um contexto de intervalo, onde você vê claramente a oferta se negando a vender abaixo nesses fundos e a demanda se negando a comprar acima desse estouro. E aí, quando ele quebra essa liquidez, ele testa de novo a região ali de trás, que é a VWAP. E os melhores pontos de operações do dia, de acordo com o contexto da área de valor, foram essas 3 operações. Essas operações aqui foram menores e dá para levar em consideração o contexto da VAL, que é no fundo, considerando sempre que aqui a demanda, a oferta está se negando a vender. Aqui, quando a compra se apresenta e começa a quebrar a liquidez desse último ponto da oferta, a gente tem essa operação que dá para pegar a quebra de liquidez desse ponto aqui, quando ele volta para testar. Mas é uma operação pequena de 350 pontos. Beleza, galera? Então, basicamente, esse foi o pregão de hoje. Esses foram aí os pontos de melhor assimetria para pegar as melhores operações do dia. Caso tenha dúvida, deixe nos comentários. E o objetivo aqui é te trazer a compreensão dos níveis operacionais onde você pode ter excelente assimetria para que você possa operar de forma mais longa e lucrativa possível. Bom, tamo junto, bons estudos e é isso aí.